no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 2, Apocalipse 2, versículo 19, Apocalipse 2, 19 a 20, 18 a 29, perdão. 18 a 29. Nós vamos reduzir a aula a uma carta só hoje, devido ao café da manhã. Assim está escrito: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Este é prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos. Senhor, obrigado pelo privilégio, a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra santa, bendita, que é o centro desta igreja. Nós te louvamos por cada vida que o Senhor tem trazido aqui nesta manhã, pela Tua soberana vontade. O Teu Espírito trouxe cada um que o Senhor bem quis aqui hoje. Senhor Deus, obrigado por esta sequência de estudos. Usa a minha vida com graça e poder e dá entendimento a todos que ouvem. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Na verdade, essa é a nossa aula número 18, tá? Porque a aula 16 nós dividimos em duas, tá bom? Então essa é a nossa aula número 18, a última aula do primeiro semestre, tá bom? No segundo semestre a gente retorna com a exposição do livro do Apocalipse. Para aqueles que estão começando agora, nós estamos aqui fazendo a exposição do Apocalipse. Gastamos bastante tempo fazendo a nossa introdução, contextualizando o livro, falando sobre algum simbolismo, e agora nós estamos fazendo a exposição. Estamos na segunda parte do livro, que corresponde às coisas que são, tomando por base a divisão do livro em três partes, as coisas que vis que são e as que depois destas hão de acontecer. Estamos falando aqui das coisas que são, que corresponde ao capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 22. Essa parte está aqui inserida, nas 7 igrejas da Ásia, que, como nós vimos, elas também apontam para a totalidade da igreja, tá bom? Então, hoje falaremos sobre a quarta
igreja, que é a igreja de Tiatira. Então vamos lembrar um pouquinho, dentro daquela perspectiva também progressiva e futurista, que a igreja de Éfeso é sucedida pela igreja de Esmirna, na época das perseguições. Depois vem a igreja de Pérgamo, e nós vimos que a palavra Pérgamo significa casado ou elevado, sobressair, e nós vemos que é a fase da igreja sobre a proteção do império, quando Constantino, através do Edito de Milão, ele encerra a perseguição ao cristianismo. Então nós vemos que isso trouxe o benefício da liberdade para os cristãos no império. Porém, como efeito negativo, fez com que muito do paganismo adentrasse na igreja por volta do ano 313 depois de Cristo. Lembrando a vocês que a igreja no início, todas essas denominações que nós chamamos de denominações cristãs, incluindo o catolicismo romano e denominações protestantes, tá? Todas elas vão começar, especialmente o catolicismo, no ano de 313, com o Edito de Milão. Então, anteriormente a isso, os cristãos viviam na vida de simplicidade, tentando ser o mais possível fiel à palavra, né, e rejeitando as heresias, rejeitando todo o movimento contrário. Nós vemos aí, por exemplo, na fase de Éfeso, né, que não eram toleradas as doutrinas dos nicolaítas, não era tolerado os falsos apóstolos. Depois nós vemos um arrefecimento da fé, né? A fé começa a se esfriar. Vemos a época da perseguição, a Esmirna, Diocleciano, e muitas perseguições foram feitas contra a igreja por parte do império, por parte de judeus. Enfim, vemos também que essa igreja depois tem a proteção do Estado a partir do ano 313, quando Constantino ele declara a religião oficial do império, o cristianismo. Por quê? Porque quando a perseguição veio, não conseguiram acabar com a igreja. A igreja ela só crescia, ela era avivada no fogo da perseguição, no fogo do martírio. E nós vemos então que Constantino ele faz o oposto, ele declara que a religião seria o cristianismo. Ou seja, alguns acham e pensam, alguns teólogos, que Constantino na verdade não se converteu, que ele apenas estava naquele ditado, né? Não pode com eles, junte-se a eles, né? Mas outros afirmam que ele se converteu genuinamente, tá? O nosso professor Franklin, né, ele crê que houve uma certa conversão em Constantino, e eu digo que pode ser que ele se converteu mesmo. A intenção pode ter sido boa, mas infelizmente não deu muito certo. Ele mesmo, o próprio Constantino, ele acaba se achando no direito de votar em concílios e participar de reuniões eclesiásticas, né, o que é prerrogativa só da igreja, dos bispos da época, né? Então, há essa interferência do Estado. E nós aprendemos que toda vez que a política ela penetra dentro da igreja, isso não é bom para a igreja. A igreja não deve viver sobre a proteção de reis, de imperadores, do Estado, né? A igreja é uma esfera cujo cabeça é Cristo. São esferas diferentes. O Estado é uma esfera, a igreja é outra esfera, tá? Não devem se misturar. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 13, que os magistrados eles foram colocados ali por Deus para corrigir, para correção. Eles trazem a espada para punir o erro. Essa deve ser a função do Estado, né? E não interferir na igreja. Então, independentemente do que você pense, né, se Constantino se converteu mesmo ou não, uma verdade todos concordam. Ele sofreu, ou melhor, sofreu não, né? Ele teve uma grande influência da sua mãe. Essa sim, verdadeiramente se converteu, que é ela chamada Helena. Ela se converte ao cristianismo, casa com o imperador Constâncio, eles têm um filho chamado Constantino. Então, provavelmente, ou seja,
nós temos a convicção de que ela influenciou muito Constantino. Se ele se converteu ou não, não sabemos, mas ele foi benevolente com os cristãos durante o seu reinado. Isso, de certa forma, foi muito bom, mas devemos ter muito cuidado com essa influência. Só que o que começou em Constantino vai ganhando força ao longo do tempo. Nós vemos que Pérgamo é chamado de trono de Satanás porque é delegada a autoridade de sumo pontífice da ordem babilônica ao bispo de Roma. Então, isso faz com que haja uma primazia dele sobre os demais, com um título que era um título pagão, na verdade. Então, nós vemos que aquela cidade ela está repleta de contaminação, de culto ao imperador, e ainda existe esse ponto. Então, nós vemos que vai crescendo e ganhando força num sistema cada vez mais apóstata. E é o que nós vamos perceber quando estudarmos aqui Tiatira e fizermos uma aplicação dentro da progressão histórica. Primeiro vamos à análise e à exposição do texto aqui de Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 19. Eu farei a leitura mais uma vez do texto de uma forma bem pausada, e aí depois nós vamos fazer a exposição. Apocalipse 2, 18 a 29 diz: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo também a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então, somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu separei aí no slide, eu frisei aqui algumas coisas, depois nós vamos mencionar mais no final. Essa parte, bem como em grande tribulação, aqui no final, até que eu venha, e no versículo 26 e 27, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Falaremos um pouco aqui sobre a cidade de Tiatira. A palavra grega Tiatira tem uma origem certa, né? Não sabemos a raiz dela, mas ela significa sacrifício perpétuo ou oferta contínua, tá? Então, Tiatira é sacrifício perpétuo ou oferta contínua. Labor contínuo também cabe aqui em Tiatira. Ela soa como algo, na sua palavra, como algo semelhante a sacrifício perpétuo, oferta contínua.
labor contínuo, algo que não para, conforme as suas obras, né, que avançam, conforme nós vimos aí na leitura da carta. Agora, uma curiosidade, quando nós pensamos aqui em uma oferta contínua, um labor contínuo ou um sacrifício contínuo, o que será que vem em nossa mente? Quando falamos de obras contínuas, né, nós podemos imaginar apenas obras que não acabam. Mas quando nós linkamos isso a sacrifícios e labores, né, que têm em vista um benefício, né, da parte de Deus, algo desse tipo, as coisas começam a clarear um pouco. E deixa eu abrir um pouco aqui a sua mente. Quando nós, por exemplo, observamos uma igreja saudável, vamos falar assim, uma igreja saudável, né? E eu já quero aqui dizer a todos, né, que tenham parentes, né, que porventura façam parte de uma dessas igrejas neopentecostais, pentecostais ou catolicismo romano, não é o nosso feitio aqui ofender alguém. Mas eu quero apenas que você imagine, por exemplo, uma igreja coaching, hoje, que é comum, né? Você não vê mais o púlpito lá. Você não vê mais a Bíblia, a palavra de Deus, né? Aqueles movimentos, eles pintam a igreja toda de preto, né? Põem luzes, aí o pastor descoladão, né? Batendo papo com o pessoal, dando conselhos, ao invés de pregar o evangelho, né? Aí põe um latão ou uma prancha de surf, né? E aí fica ali conversando, batendo papo, né? Você não vê mais um púlpito e a palavra. Quando você olha, por exemplo, para uma igreja católica, apostólica, romana, o que te chama a atenção em primeiro lugar? Você pode até dizer para mim, são as imagens, muitas imagens. Tá, existem imagens ali, mas quando você entra de frente, tá, para uma paróquia, ou uma basílica, ou uma congregação pequena, católica, né? O que você vê em frente quando você entra? Vamos lá. Um altar, ok? Um altar. Quando você entra em uma igreja saudável, né? O que você vê em frente? A Bíblia, né? Você tem aqui o púlpito, que representa aqui a Bíblia, né? Que é a pregação da palavra. Então, qual a diferença entre um altar e um púlpito, por exemplo? Oi? O altar é um lugar onde se faz sacrifício, tá? Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que os sacerdotes, tá? Eles pegavam os animais ali que eram oferecidos para expiação de pecado, e aqueles animais eram imolados ali, o sangue era derramado, o sacerdote colocava a mão na cabeça do animal, na cabeça daquele que dava a oferta, simbolizando que estavam transferindo o pecado do animal para a pessoa. Ali o animal era sacrificado, o sangue era derramado aonde? No altar. Tá bom? No altar. E ali a oferta era feita pelo pecado. E uma vez por ano, somente o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos para derramar o sangue da expiação por todo o povo de Israel em cima da tampa do propiciatório que ficava além do véu. Então isso era feito uma vez por ano. Somente sacerdotes poderiam fazer isso. E somente os filhos de Arão entravam no santuário, propriamente dito. Passavam dos átrios e entravam no santuário ou na tenda da congregação, no santo lugar. E somente Arão entrava no santo dos santos. E uma vez por ano. E ele oferecia um sacrifício antes por ele mesmo e depois pelo povo. Aquilo ali estava apontando, era uma sombra do sacrifício de Cristo, que seria o Cordeiro de Deus.
Agnus Dei, ok? Ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vê Jesus chegando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todo aquele simbolismo apontava para Cristo. E Cristo, ele dá a sua vida, conforme diz 1 Pedro, uma vez por todas. O sacrifício dele foi perfeito, foi pleno, foi absoluto, tá? Eficaz para os seus servos, para o seu povo, para os seus eleitos, tá? Eficaz, suficiente para pagar todos os pecados, e somente ele poderia morrer por nós. Porque somente ele poderia morrer por nós? Porque somente Deus não tem pecados. E ele é o Filho de Deus. Olha como ele se apresenta aqui à igreja de Tiatira. Isso diz o Filho de Deus. Somente ele é Deus. Somente ele pode reivindicar o juízo. E somente ele pode executar o juízo e sofrer a pena da ira de Deus sobre si mesmo. Como cristãos, católicos, protestantes, como cristãos, nós devemos concordar em uma coisa, que o sacrifício de Cristo é expiatório, suficiente. Mas por que isso? Porque ele é Deus. Ele é o Verbo, que existe desde o início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse Verbo que é Deus, se fez homem, e para se fazer homem, tá? Ele nasce de uma virgem, pelo poder do Espírito, ok? Todos concordamos com isso. Porque se o nascimento de Cristo fosse um nascimento carnal e comum, ele não poderia nos salvar, porque ele seria um homem pecador, como qualquer homem. Porém, o fato dele nascer não de um relacionamento sexual, mas por poder e obra do Espírito Santo, dá a ele toda a credencial de ser o Salvador do mundo, porque ele, ao mesmo tempo que é 100% Deus, ele é 100% homem. E aí ele nasce, ok? Ele vai resoluto para a cruz, tá? Que é o nosso altar propiciatório, foi a cruz. A tampa do propiciatório e a arca apontavam para a cruz, que era o altar verdadeiro nosso, onde foi derramado o sangue do Cordeiro. Ali Cristo, ele diz o que quando ele está morrendo? Suas últimas palavras: está consumado. Está consumado. Acabou. Então ele morre de uma vez por todas. Ele não vai morrer toda hora, ele morre de uma vez por todas. E aí ele ressuscita ao terceiro dia. Esse é o nosso credo, não é verdade? Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, não é isso que nós cremos? Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E agora ele está onde? Assentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Agora imagine, esse Cristo que foi sacrificado uma só vez, ele é anunciado em cada culto. Nós anunciamos o que ele fez, pregamos o Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas novas de que Jesus deu a vida por nós. Ele é Deus e é 100% homem também. Como Deus, ele pode pagar a nossa dívida, porque ele não tem dívida. E como homem, ele pode pagar também a nossa dívida, porque a dívida era do homem para com Deus. Entenderam isso? Então, nós cremos assim. Mas o que acontece na missa? A palavra missa significa sacrifício contínuo. É um sacrifício repetido. Por isso, Ellen, que tem um altar ali. Não é um púlpito. Porque supõe-se que em cada missa, Cristo está sendo
morto, literalmente. Ele é sacrificado em cada missa. É um sacrifício contínuo. É um sacrifício, um labor contínuo que se prolonga até a vinda de Cristo. É feito esse sacrifício quando a Bíblia diz o contrário, que Cristo morreu uma única vez. Daí isso implica em outras coisas, em outras teologias, que muitos, assim como não quero falar só de uma corrente, porque hoje, para mim, ao meu ver, a maioria dos crentes que congregam nessas igrejas, neopentecostais e pentecostais, eles não conhecem nem o evangelho, assim como os católicos hoje não conhecem nem a sua teologia, nem o seu catecismo e nem as suas doutrinas. Por quê? Porque isso implica algumas coisas. Se Cristo ele tem que ser morto no altar em cada missa, significa, então, que a hóstia tem que virar um corpo. E o vinho tem que virar sangue. E quem tem o poder de fazer isso é o sacerdote, que é vamos assim dizer, uma paródia do Antigo Testamento. E por que eu estou falando isso? Porque a palavra Tiatira nos remete ao quê? Sacrifício contínuo, labor contínuo, obras contínuas, que é a essência do período católico na história. Ou seja, a ênfase está nas obras. Porque, inclusive, na teologia romanista, a salvação é por obras e não por fé. Quando a teologia bíblica, ela diz em Efésios, por exemplo, capítulo 2, versículos 8 em diante, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí o papel da obra é colocado em Efésios 2,10, quando ele diz, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Ou seja, para nós. Ou seja, as obras seguem a graça. Em resposta à salvação, em resposta à graça, em resposta ao que Cristo fez por mim, o que eu faço? Eu pratico boas obras. Ok? É incoerente um tipo de culto, vamos assim dizer, evangélico, em que as pessoas não vivem o que pregam. Porque as obras, elas vêm como fruto de uma vida que foi atingida pela graça e pela misericórdia de Deus. Entendeu, então? Quando você entra, então, em uma igreja católica, o que nos chama a atenção é o altar. É um altar. E o que se faz no altar é sacrifício. Não tem outra explicação, é um sacrifício. No altar, o altar não é para pregar, é para oferecer sacrifício, que é o ápice do culto romanista, né? Que é a Eucaristia, né? O momento da Eucaristia, o momento em que na missa Cristo é morto, né? E é oferecido aos membros. Com um detalhe, né? Quando Cristo ele fez a ceia, instituiu a ceia, ele disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. E quando ele pegou o cálice, ele disse, este é o cálice na nova aliança que foi feita com vocês, bebei dele todos. Então o cálice não pode ser negado àqueles que participam da mesa do Senhor. Não é só um elemento, são dois elementos. Então aqui é uma introdução que está só aqui na palavra Tiatira, né? Sacrifício perpétuo. Então nós vemos aí a cidade de Tiatira, ela era uma cidade sem muita expressão e uma das menores da Ásia Menor. Então Tiatira, nós estudamos aí Éfeso, Esmirna, Pérgamo, né? Nós vimos que Éfeso
era a capital do Império, era a capital da província da Ásia Menor, do Império Romano. Nós vimos que Esmirna era uma cidade bem próxima de Éfeso e se beneficiava dessa proximidade de 65 quilômetros de Éfeso. Era uma cidade que bebia, né, dos benefícios de Éfeso ser a capital do Império, uma cidade muito forte economicamente. Mas nós vemos ali que depois temos a cidade de Pérgamo, que era uma cidade que não era de expressão econômica, mas era uma cidade de centro político por causa do culto ao imperador. Quando nós chegamos em Tiatira, ela é uma cidade de pouca expressão, ela é uma cidade que não tem poder econômico muito grande, ela é a menor das 7, né, da Ásia Menor. Então, ela era a menor dentre as 7. Então, não era um grande centro econômico, não era. Tinha muito comércio, mas esse comércio que vinha, os produtos de outros locais, né? E aquele comércio era com poucos produtores que se associavam, tá, em cooperativas. Então, não tinha um grande centro comercial, não tinha um grande centro político, a cidade de Tiatira, não havia muitos templos, que nem as outras cidades, tinham poucos templos, não possuía um culto ao imperador, né? Não tinha um culto do imperador. Todavia, então era uma maravilha a cidade, né? Pequenininha, não. Qual seria o problema da cidade de Tiatira? Não tinha muitos templos, não tinha um culto do imperador, não era um grande centro econômico, não era um centro político. Qual era o problema dessa cidade, então? Era justamente a existência de corporações comerciais. Por que isso era um problema? Porque o cidadão que se dedicava ao comércio, ele lá em Tiatira, ele tinha que fazer parte de uma corporação. Senão ele ia falir, ia ficar na miséria. O que era uma corporação? Vários comerciantes se uniam e formavam uma cooperativa de produtores. E aí eram várias corporações. Só que tinha um problema nessas corporações. Elas promoviam festas e refeições em honra aos deuses pagãos. E lá também tinha, a maioria, licenciosidade. Em outras palavras, orgia. Então, essas corporações comerciais, elas financiavam orgias, financiavam bacanais, que era em honra ao deus Baco, tá? Era em honra, daí que vem a palavra bacana, né, Danilo? Ele ensinou sobre isso. Em honra a Baco, em honra àqueles deuses, né, Dionísio, deus da licenciosidade, da bagunça. Então, essas corporações financiavam isso. Financiavam as festas, os alimentos que eram vendidos ali, tá? E a licenciosidade. E você tinha que entrar na cooperativa, senão você não conseguia vender, não conseguia prosperar. Olha que problema, né? Ou você entra para a corporação, ou você vai ser aquele comerciante que não vai ganhar nada, uma hora você vai falir. Tá? Então, isso que acontecia lá. Então, esse era o grande problema para os cristãos em Tiatira. Eles iam morrer de fome, se tivesse que vender alguma coisa, a maioria acaba entrando em uma corporativa, e aí, como é que eles tinham que fazer ali naquela corporativa, né? Quando ela financiava alguma coisa, era um problema, era uma dificuldade para eles. Mas tinha uma cidadã conhecida lá. A cidadã mais conhecida de Tiatira era Lídia. Tá? Ela está lá em Atos, capítulo 16, versículo 14, olha. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, comerciante, ó. Tá? Ela era de Tiatira, temente a Deus, mas era temente a Deus. Coitada dessa mulher, né? Nos escutava, ela ouvia o apóstolo Paulo, né? O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Está vendo, irmão Joselito, né? Deus abriu o coração dela para ela entender, senão ela não ia entender, tá bom? Primeiro Deus abre o coração para que nós possamos entender a sua voz. E ali aconteceu isso com Lídia.
Ela era da cidade de Tiatira, era vendedora de púrpura, era temente a Deus, escutava o apóstolo pregando, Deus abriu o coração dela e ela se converte. No versículo 40 de Atos 16 diz o seguinte: tendo-se retirado do cárcere, quando eles levam uma surra, são presos, quando eles saem do cárcere, para onde eles vão? Dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Significa que, após crer no evangelho, ela cedeu a sua casa para que os irmãos se reunissem lá. E é para lá que Paulo vai assim que é solto e encontra ali os irmãos na casa de Lídia. É a cristã mais famosa, é porque a gente só conhece essa, né? Ali de Tiatira, tá bom? Então, tem essa passagem aí que nos remete a ela. Ela é uma vendedora de púrpura. O que é púrpura? É um tecido meio roxo, tá bom? Um vermelho arroxeado, que vem de um tom entre o vermelho e o azul. A mistura das cores chega aquele roxo, a púrpura. E esse tecido, o tecido cor púrpura, ele era caro porque era usado nas vestes reais, né? De pessoas de alta sociedade, da realeza, de pessoas ricas, né? Então, Lídia trabalhava com esse tipo de tecido ali, e ela era de Tiatira. Então a carta começa: o anjo da igreja de Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus. Olha como ele se apresenta, hein? Ele não é um homem qualquer. A glória não pode ser retirada dele e dada aos ídolos, que é o que acontece em Tiatira. Em Tiatira, os membros são ensinados a usar mediadores para se chegar a Deus. Mas Cristo é o único mediador. Ele é Deus. Em muitos lugares, ele não passa de um homem qualquer ou de um profeta muito bom, como no islamismo, ou como no catolicismo, o filho de Maria, mas aqui ele é o Filho de Deus. E ele tem os olhos como chama de fogo, que remetem à sua onisciência, que prova o coração e os pensamentos do homem, e cujos caminhos são perfeitos, os pés semelhantes ao bronze polido. Nós já falamos sobre isso na introdução da carta, todos esses elementos. Então, ele aqui é o Deus onisciente, o Deus que enxerga o coração do homem, o Deus onipotente, porque quando Cristo se fez homem, ele não deixou de ser Deus, tá? Ele não perdeu os seus atributos divinos. Existem pessoas que confundem e acham que quando Cristo ele se faz homem, ele deixa de ser onisciente, ele deixa de ser onipotente. Não, ele não deixa. É diferente dele abrir mão, de não querer voluntariamente usar e reivindicar os direitos que ele tem de usar esse atributo. É diferente. Mas ele continua sendo Deus. E aqui ele se apresenta como Deus. Ele tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Em sua vida, em sua caminhada, ele foi perfeito. Por isso que ele tem autoridade para dar a vida por nós e tem autoridade para julgar. E é isso que ele está fazendo aqui com essa igreja. Ele é aquele que julga, porque ele é Deus. Ele tem o direito de julgar. Versículo 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. As obras em Tiatira, ao invés de diminuir, lembra lá de Éfeso? Aqui elas aumentam, as obras estão aumentando. E mais, o que acontece? À medida que essas obras aumentam, obras de perseverança, obras de amor, vai acontecendo uma distorção, porque o valor das obras fica acima do amor da piedade, o amor ao evangelho. Então Deus ele não está criticando a igreja por ter obras. As obras são necessárias, mas vamos ver o que acontece com essa igreja ativa. Aí vem a crítica. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel,
que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então Cristo adverte essa igreja, tá? Por tolerar uma mulher que se declara profetiza. João compara essa mulher com Jezabel. Segundo a maioria mesmo de teólogos e comentaristas, e se a gente fizer a exegese do texto, muito provavelmente existiu realmente uma mulher lá, que não se chamava Jezabel, né? Mas existia uma mulher nessa igreja que profetizava, que alegava ter revelações, que não somente ensinava, tá? Lembra que a doutrina dos nicolaítas, como de Balaão, começou a entrar no período de Pérgamo. Agora ela não somente ensina, mas ela seduz, ela angaria filhos e adeptos. E João compara então essa mulher a Jezabel, ele chama ela de Jezabel. Por quê? Quem era Jezabel? Jezabel era uma rainha pagã, ímpia, da pior espécie, que casou com um rei de Israel chamado Acabe. Foi o pior período de Israel. Acabe instituiu o culto a Baal e a Astarote em Israel, incitado por Jezabel. E Jezabel não somente ela ensinava e cultuava, como também protegia os profetas de Baal e os profetas de Astarote. Os sacerdotes idólatras eram beneficiados por Jezabel. E o que é pior, Jezabel mandava matar os profetas de Deus. Ela não só protegia os servos de Baal e Astarote, como ela matava os profetas de Deus, que era uma minoria. Então, aquela mulher manchou Israel com o sangue dos servos de Deus. A nação que era uma nação escolhida e separada está manchada na época de Jezabel com o sangue dos profetas e com o sangue dos servos de Deus, e leva toda a nação à idolatria, a comer dos sacrifícios aos ídolos e à promiscuidade e à prostituição. O texto indica que João chegou a repreender pessoalmente essa mulher e também a igreja. No versículo 21, diz o seguinte: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. O problema não é que ela não entende, ela não quer. Não quer, não deseja mudar. Então vem o resultado disso, a igreja levada à idolatria e à prostituição. Então veja bem, a igreja que começa a proteger falsos profetas, a revelações, supostas revelações, a doutrinas diabólicas que induzem ao sacrifício de ídolos e também à promiscuidade, é uma igreja levada à idolatria e à prostituição. Ela vai afundar de vez na promiscuidade, ou seja, se apostatará. Então nós começamos a ver aqui um indício de surgimento de um sistema eclesiástico com adoração a imagens, a ídolos, a venda de indulgências e absolução de pecados. Ou seja, você leva o sacrifício e recebe o perdão, né? Assim fazia no Antigo Testamento, só que Cristo já levou os nossos pecados. Então nós vemos aqui que há um indício de uma distorção do culto nessa igreja. O texto continua: eis que a ponham na cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, Deus dá o veredito. Ele é aquele que julga, ele é o Filho de Deus. Ele diz: eu vou colocar ela em grande tribulação. Ela passará por grande tribulação. E todos aqueles que com ela adulteram, aqueles que estão ali e praticam as mesmas coisas, vão sofrer.
caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, todo aquele sistema. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Falaram tanto de obras, nós praticamos tantas obras. E aí Jesus diz, pois bem, eu darei a cada um segundo as suas obras. Matarei os seus filhos, ou seja, os seus seguidores. Versículo 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Lembre-se que esse tipo de culto é um culto de misticismo, de mistério. Lá no fim de Apocalipse você vai ver Babilônia, a mãe dos mistérios, a mãe das prostituições, é um mistério. O culto místico, ele atribui aos sacerdotes uma certa espiritualidade que os leigos não possuem. E que somente eles conhecem as profundezas desse mistério. E é sempre marcado com movimentos, com símbolos, tá? Que soam como algo secreto, místico. Confere aos sacerdotes um poder miraculoso, místico, para transformar, inclusive, o pão em carne de verdade. E você vê que esse misticismo, tá, ele está presente ali, mas olhe, existem outros demais em Tiatira, ou seja, sempre haverá um remanescente. E aqui é uma surpresa talvez para você. Existem pessoas ali que são remanescentes, que conseguem, de alguma forma, não estão concordando, que estão em processo de uma regeneração. Digo, todavia, a vós outros demais de Tiatira, e essa é a maravilha de Deus, ele sempre preserva um remanescente. Não podemos esquecer que todos os reformadores vieram dali, do catolicismo. E não podemos esquecer que todos os movimentos de avivamento, os movimentos de Jonathan Edwards e muitos outros, vieram também, por sua vez, de igrejas que estavam praticamente mortas. Deus sempre preserva um remanescente, assim como fez em Israel. Israel teve o seu remanescente. Então nós vemos aqui que esses, como dizem, não conheceram as profundezas de Satanás. Isso aqui é um tom de escárnio que João está fazendo. Ele está zombando, né? Que aquelas revelações místicas, na verdade, eram as profundezas de Satanás. E aí ele diz, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Não se contamine, até que eu venha. A expressão pôr na cama é uma expressão judaica, tá? Que João está usando aqui, conforme, por exemplo, Êxodo 21:18, que diz, se dois brigarem, ferindo um ao outro com a pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama. Pôr em cama é enfermidade. Nem toda doença é punição de Deus, mas existem doenças que são punições de Deus. Inclusive, até a mesma morte. Matarei os seus filhos. Está de acordo com 1 Coríntios 11:27 a 32. Lembra? Examine-se o homem a si mesmo. Por causa disto, há muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Então, há uma diferença entre aqueles que se declaram seguidores daqueles que eram iludidos. Você vê que há diferença nisso, porque Deus diz, eu darei a cada um segundo as suas obras. Então Deus faz aqui, estabelece uma diferença entre aqueles que são filhos, seguidores, que seguem aquilo fielmente,
e daqueles que estão sendo iludidos. E percebem que tem alguma coisa errada. E 24 e 25 fala do remanescente, que é um lembrete da Assembleia de Jerusalém. Lembra? Atos 15, 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Lembra que lá em Apocalipse ele diz, outro jugo não porei sobre vós, outra carga não porei. Então João está lembrando da Assembleia que ele participou em Jerusalém, que não poria outro jugo sobre aqueles que se convertem, a não ser que, está lá o versículo 19 e 20, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, se abstenham da contaminação dos ídolos. E o que estava acontecendo lá em Tiatira? A contaminação dos ídolos. Tá? Mas existiam aqueles que eram iludidos e que estavam já percebendo o erro, que eram remanescentes, que se voltariam à palavra. E Deus diz, outra carga não porém sobre eles, mas que não se contaminem, que conservem aquilo que têm. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, aí você guardar as minhas obras e não aquelas obras. É o mérito de Cristo que nos salva. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, de alguma forma, esta igreja reinará. A promessa do reino é interessante, que é feita a essa igreja. Eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá. Não para toda aquela igreja, mas é o remanescente. E as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Isso é um título, tá? Um título que é dado a Cristo. O que é a estrela da manhã? É aquela que permanece no céu quando o sol está nascendo. A estrela da alva é a que brilha mais. Ou seja, darei a estrela da manhã, é o próprio Cristo, que fará com que esse remanescente brilhe até que ele desponte no céu. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como podemos aplicar? Mas antes aqui é participar do reino ativamente. Apocalipse 22:16, eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar essas coisas, igreja, sua raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Duas aplicações imediatas que eu costumo dizer que são as mais importantes, né? Depois a gente vê a questão progressiva também da revelação histórica, mas o que serve de imediato para nós? Primeiro, precisamos ter cuidado com falsos apóstolos e profetas em nossos dias, com supostas revelações que não passam da profundeza de Satanás. Hoje todo mundo alega ser apóstolo. Apóstolo Valdomiro Santiago, apóstolo não sei das quantas, R.R. Soares, Edir Macedo, todos alegam ter uma mensagem de Deus, totalmente descontextualizada da verdade. Cuidado com falsos apóstolos, cuidado com falsos profetas, aqueles que dão consultas e dizem, eis que eu digo, eu tive uma revelação, tive uma visão, e tem visão toda hora, e vê anjo voando toda hora, e vê as coisas mais ridículas que podem. O apóstolo Paulo orienta a Timóteo, o jovem, que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos e dariam atenção a fábulas. É interessante como o sobrenatural, ele nos chama atenção. Eu estava brincando com o pessoal do curso de teologia, na última aula, Danilo. Temos várias aulas, e é difícil, né?
Eu sei que é difícil 2 horas sentado, aí tem um intervalo. Eu lembro da minha época de Martin Putz, eu lembro da minha época de Andrew Jumper. É sempre assim, começa 50 pessoas, na metade já tem 20. Na minha época de escola mesmo, o primeiro tempo era uma maravilha, o segundo, o terceiro, aí o pessoal já ficava com sono. E o sexto tempo na escola de especialistas de aeronáutica, todo mundo dormia. Depois da feijoada, não tinha um que ficava em pé. Mas é uma coisa interessante. Chegou na aula de angelologia, os olhos se estalaram. Ninguém dorme na aula de angelologia, fica todo mundo. E pior, quando chega na demonologia, aí é que o pessoal salta da cadeira e fica lá, acabou a aula, não tem mais. Irmãos, até em nós isso se aplica. Como o sobrenatural chama atenção. Quando eu falei em angelologia, a Bíblia fala pouco sobre os anjos, pouquíssimo. Fala pouquíssimo sobre a criação dos anjos ou a queda de Satanás, porque o foco da revelação é a raça humana. É o plano de Deus, a criação, a queda, a redenção, a consumação, que visa nós, homens. É importante estudar angelologia, demonologia, mas as pessoas na soterologia estão lá. Na filosofia cristã, na pedagogia cristã, Pentateuco, angelologia, opa, os anjos voando, tem aqui, estão voando, estão aonde? Sobrenatural, chama atenção. Porque reveste a pessoa de uma falsa espiritualidade quando a pessoa usa isso para o mal. Então, supostamente eu tive uma revelação, abre a boca, cospe dentro da boca e pega um sabonete de mirra, a vassoura de não sei das quantas. Isso chama a atenção das pessoas. Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque a igreja de Tiatira foi envolvida pelas profundezas de Satanás. O que foge da Bíblia, fuja. Segundo, uma aplicação boa também, cristãos que se envolvem com cooperativas e associações. Cuidado com isso. Tá? Eu vi um filme recentemente que o cara fundou uma seita que era uma pirâmide. Sabe aquelas pirâmides que você, ao invés de vender muito, você tem que angariar pessoas para a pirâmide. Você vai angariando pessoas, tipo a antiga Amway e outras pirâmides que existem por aí, né? Que servem só para ganhar dinheiro, roubar dinheiro e envolver as pessoas. E o cara fundou uma seita que era para envolver, e era só mulheres fragilizadas, com a desculpa do feminismo, empoderamento, aí foi angariando mulheres, só que elas não sabiam que lá no grau máximo, na verdade, elas iam ser exploradas sexualmente. Era dada uma lavagem cerebral e elas eram dominadas. E para sair dali, às vezes só com a morte. Nós temos que ter cuidado com cooperativas que não honram a Deus. Entrar para comércio e certas coisas que promovem a idolatria, promovem a promiscuidade, a licenciosidade. Cuidado com isso. Cuidado. Eu estou ampliando essas cooperativas aqui para toda associação que desonra a Deus, irmãos. Pode ser que não seja propriamente uma cooperativa comercial, mas existem associações que desonram a Deus. E nós temos que ter muito cuidado quando entramos nisso, com certos financiamentos que nós ajudamos. Outro dia ligou para minha casa, aqui é da Legião da Boa Vontade. Eu falei, me desculpa, mas eu já coopero com missões. Porque aí você ajuda sem saber que está ligada a práticas ocultistas espíritas. Então você tenha cuidado aonde você se associa, com quem você se junta. E ainda que seja em detrimento a você, alguma perda financeira, antes de você perder financeiramente do que desonrar a Deus. Tenha cuidado. Amém? Tenha cuidado com isso. Existem pessoas que não prestam atenção nisso. Para poder ganhar, para poder lucrar, preferem se associar com isso. Agora, numa perspectiva histórica progressiva, esse período corresponde à solidificação do poder papal
até o sol que nasce em 1517, a Reforma. A iluminação da fé, vamos assim dizer, que é representado em Sardes, o sol que nasce. Tá? Em Tiatira, o poder papal é consolidado. E nós vemos as coisas que se seguem ali. O comer do sacrifício aos ídolos, simbolizado em Tiatira, ele representa o aumento e a degradação das doutrinas. 1 Pedro 3,8 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo morreu uma só vez. Tiatira, com todo o seu simbolismo pagão mesclado ao cristianismo. Onde são induzidos às mesmas práticas. Aqui temos Cibele, com o seu filho, Yandra, Hirisoros e muitas outras. Artemis. A corrupção que estava entrando na igreja em Pérgamo, ela definitivamente chega ao ponto das profundezas de Satanás com o total apostasia. Cujo ápice e o sangue dos santos chega na Inquisição, onde nossos irmãos foram torturados e derramaram o seu sangue. Diante de uma Inquisição que se dizia cristã, que traz ojeriza até hoje a muitas pessoas que não são cristãs por causa disso aí. Como se isso pudesse representar o cristianismo. Pessoas queimadas vivas, jogados na arena, torturados. Aqui era colocado um cone na boca e enchendo de água. Está dando para ver daí? Pastor, isso aí é desenho. Não. Acesse as páginas do Museu da Inquisição. Tá? Você vai ver os objetos reais lá, que a arqueologia resgatou, tá bom? Que são preservados no Museu da Inquisição. Tem vários museus da Inquisição, tá? De tanta perseguição que existia pela Europa. Tem na Itália, tem na Espanha. A perseguição foi mais intensa na Espanha. Ela não começa na Espanha, mas ela se intensifica na Espanha. Isso aqui é peso, tá? Aqui é chamado de Virgem de Nuremberg, ou a Dama de Ferro, tá? Essa tortura aqui é chamada Dama de Ferro. Eles faziam uma imagem da Virgem, só que era oca, tá? Aí colocava a pessoa aqui dentro e esquentava. E ela ainda tinha uns buraquinhos, e a pessoa enfiando tipo uns espetinhos de churrasco, né? Enfiando ali e perfurando a pessoa. A dor era terrível. O esmagador de crânio, que está lá no museu também, colocava na cabeça, e o torturador o carrasco ia apertando até esmagar o crânio da pessoa. Aqui é o machado, as roupas que estão lá no Museu da Inquisição, né? E tem o Museu da Inquisição, aí para quem é mineiro, em BH, Minas Gerais. Quem tiver oportunidade, visite em Belo Horizonte o Museu da Inquisição. Tem objetos, a maioria é réplica lá, né, porque é aqui no Brasil, mas tem objetos da Inquisição também aqui. As pessoas eram ridicularizadas. Aqui, se baixar o pescoço, perfura. A mesa
para esticamento, outros objetos de tortura, alicates, as maiores crueldades que você pode imaginar. E não eram só cristãos, não. Galileu esteve diante da Inquisição também. Só porque ele disse que era a Terra que girava em torno do Sol. E isso foi um traje, né? O pêndulo, o triângulo, onde a pessoa ia sendo descida ali até se rasgar pelo meio. Mulheres, principalmente mulheres, eram torturadas, né? Porque não negavam a sua fé e eram chamadas de bruxas, né? Aqui mais uma vez a Virgem. Esse aqui é esmagador de dedos, tá? Você botava a mão da pessoa ali e girava a manivela até esmagar os dedos. Então, essas abominações, elas foram praticadas em nome de Deus durante a Idade Média. Um período negro que manchou a história e manchou Tiatira com o sangue dos santos. A taça embriagada com o sangue dos santos. Mas calma, quando terminar nossas férias, em agosto, primeiro domingo de agosto, nós vamos iniciar com a igreja de Sardes. O sol que irrompe, a iluminação da palavra, o remanescente que sai de Tiatira. Porém, tem nome de que está vivo e morre. Muitas igrejas da Reforma Protestante hoje são piores do que o catolicismo. Tá? Piores. Se você olhar a igreja luterana hoje, anglicana, é lastimável. Tá? Negam até a inerrância da Bíblia, a inspiração. Negam. Ordenam, tá? Ordenam padres, né? Pastores, né? Vamos assim dizer, que não são homens. Aceitam qualquer tipo de imoralidade. Né? Por isso que Jesus diz, tem nome de que está vivo, mas está morto. Tá? É necessário um avivamento do Espírito. Amém? Vamos ficar de pé. Após a bênção final, eu gostaria que a igreja se assentasse. Nós temos aqui algo importante a fazer nessa manhã, né, que é a apresentação do nosso pequenino Eliseu. Amém? Os irmãos estão contentes com o nascimento dele? Amém? Foi uma grande vitória para a igreja, para a irmã Marcela, para o irmão Júlio. Nós estamos muito felizes com isso, alegres, e teremos o prazer de apresentar esta criancinha. Eu passo a direção aí, pastor Danilo. Aquilo que cremos determina a forma como nós vivemos, né, irmãos? Que possamos permanecer fiéis, crendo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa escola bíblica. Senhor, muito obrigado por essa manhã especial, pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos aqui em comunhão, tomando o café da manhã, unidos como igreja, como família. Obrigado por podermos louvar ao Senhor como igreja que representa, Senhor, de forma fiel e visível aquilo que o Senhor faz de maneira invisível. A nossa regeneração, a nossa comunhão contigo é expressa visivelmente também por meio da comunhão de uns com os outros. Te louvamos pela tua palavra que tem sido ensinada aqui, domingo após domingo, culto após culto. Obrigado, Senhor, pela importância, pelo alerta que nós recebemos nessa manhã, sobre a nossa necessidade de nos mantermos firmes, fiéis ao Evangelho de Cristo,
sabendo que todas as deturpações e prostituições da fé nos conduzirá num caminho de obras mortas. Que o Senhor nos livre disso, Senhor, mas que as nossas obras sejam de fato obras de justiça, frutos da nossa regeneração e da nossa justificação em Cristo Jesus. Obrigado pela vida do pastor Ricardo, pela vida do teu servo que tem se dedicado ao ensino e à exposição da Escritura. Dê a ele saúde, abençoe a sua família, que ele possa se alegrar no Senhor e ser encorajado a cada dia, continuar servindo ao Senhor com alegria. Abençoe cada um dos meus irmãos aqui presentes, nos dê um restante de dia abençoado na sua presença. É o que pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Ainda com os olhos fechados, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre o teu povo. Digamos juntos, amém. Os irmãos podem se assentar. E hoje pela manhã, como o pastor Ricardo disse, nós temos um visitante ilustre aqui na nossa igreja, o pequeno Eliseu. E ele não veio sozinho, ele veio acompanhado da família. Então nós temos aqui a dona Enoí, a Jeane, a Cristiane, a Maria, o Lucas e a Leilane também. Sejam muito bem-vindos em nossa igreja. É uma alegria recebê-los. Convido aqui à frente o nosso irmão Júlio, a irmã Marcela, o pequeno Eliseu. Que bênção, né, gente? Os irmãos estão contentes? Amém. Tem até uma saudade, coisa boa, né? Isso é muito bom. Lucas capítulo 2, versículo 52, disse: crescia Jesus em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Esse é o nosso desejo para o pequeno Eliseu, que ele cresça em estatura, que seja um grande homem, saudável, com muita saúde, que ele cresça em sabedoria, que seja alguém versado, com inteligência, com capacidade intelectual, cognitiva, que ele seja sábio, que ele tenha uma família abençoada, mas que, acima de tudo, o pequeno Eliseu cresça em graça diante de Deus e diante dos homens, que ele crê em Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Meus irmãos, nós somos uma igreja credo-batista. O que significa isso? Diferente de algumas igrejas pedobatistas que batizam crianças, nós não batizamos criança, pelo contrário, nós batizamos por profissão de fé. Significa que num determinado momento o Eliseu, ele já vai estar crescido, ele vai ter plena consciência do evangelho, da mensagem de salvação, e ele vai ter a oportunidade de professar publicamente a sua fé. Mas, a despeito de nós não batizarmos criança, nós cremos que pela providência soberana de Deus, aprove a Deus enviar o Eliseu numa família cristã. E o irmão Júlio e a irmã Marcela, eles são servos do Senhor, eles são cristãos, eles são membros da igreja. Portanto, o que nós fazemos aqui não é batizar criança, mas nós fazemos uma apresentação das nossas crianças, que de alguma forma é também uma profissão de fé. Não do Eliseu, porque ele ainda não tem o tempo para isso, mas é uma profissão dos pais, um compromisso formal que eles assumem diante da igreja, diante da responsabilidade que eles têm pela educação do pequeno Eliseu. E nós, como pais e mães, membros dessa igreja, nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. E por isso, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o irmão Júlio, para a irmã Marcela, se eles se comprometem diante da comunidade, diante da congregação, a ensinar o pequeno Eliseu no evangelho e nos caminhos do Senhor. Sim. Sim. Amém. Nós também temos uma outra responsabilidade como membros dessa igreja, a responsabilidade de congregar, certo? Se nós abandonamos a nossa comunidade, nós estamos dizendo que nós não fazemos parte dela, certo? Da mesma forma, nós temos a responsabilidade de trazer os nossos filhos à igreja. Por isso, nós costumamos também perguntar aos papais, diante da comunidade, se eles se comprometem, né? Então, você, Júlio, você, irmã Marcela, vocês se comprometem a trazer assiduamente o pequeno Eliseu à igreja? Sim. Sim. Amém. Então, diante do testemunho dos irmãos, nós vamos orar apresentando aqui o Eliseu
para a comunidade, mas acima de tudo, diante do nosso Deus. Pastor Samuel, vai orar? Pastor Ricardo? Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela vida do Eliseu. Ó Pai, que ele cresça firmado em Ti, no Teu Evangelho, que as Tuas bênçãos estejam sobre a vida dele, Senhor. Que ele, ó Pai, receba de Ti a graça e a misericórdia de ter os seus olhos abertos para o Evangelho. Que seus pais tenham sabedoria para educá-lo, para, Senhor Deus, ensinar o Evangelho e o caminho em que ele deve andar. Que esta igreja se responsabilize ao orar por ele todos os dias. Senhor, nós te louvamos e agradecemos e abençoamos a vida dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Deus. Irmãos, estão contentes? Nós temos um privilégio muito grande, meus irmãos, de vivermos em comunidade, porque sendo papai, sendo mamãe, principalmente quando nós somos marinheiros de primeira viagem, nós enfrentamos muitos desafios, temos muitas dificuldades, inclusive, no que diz respeito à educação dos nossos filhos, mas nós não estamos sozinhos, nós temos uma igreja onde nós servimos, amamos, abençoamos uns aos outros. Então, nós também queremos dizer a vocês que vocês podem contar conosco, tanto os presbíteros dessa igreja, quanto também os membros, cada um de nós estamos dispostos aí a caminhar com vocês. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Hoje às 18 horas estaremos aqui em nosso culto, adorando a Deus, louvando ao Senhor. 18 horas. E essa foi a última aula de EBD desse semestre. E voltamos em agosto, se não me engano é dia 4 de agosto. Pode vir aqui, pode vir. Cara, eu acho que é só